Olá, como vai? Olá, como vai? Tudo bem? A gente aqui no canal Vodun Século XXI. Bom, acordamos, por maravilhoso que seja o dia, por mais belo que seja, por melhor que esteja em nossas vidas, o som do vizinho estava alto. Mais ou menos, não importa. Nós já acordamos julgando, com certeza, inerente ao ser humano. Passamos 24 horas do dia, muito provavelmente, e talvez provavelmente, quando a gente adormece, talvez seja o único momento que as pessoas estão livres da gente, porque talvez seja o único momento que a nossa mente consiga, e apenas talvez, descansar, e muitas sequer conseguem chegar no ponto zero de desligamento, porque afinal de contas aí está na hora do subconsciente, e ele, na maior parte das vezes, é o grande vilão da história. Atuar é o momento dele, e muito provavelmente seus julgamentos estão lá também. Julgamos o vizinho, a atitude dos filhos, aquela nora que você não foi logo de cara com ela, porque você já pré-julgou. Deixa estar que você está atropelando, inclusive, o livre-arbítrio do seu filho. Professora da escola, seu chefe, a colega de trabalho, seus empregados. A Conlurb, que afinal de contas fez um péssimo trabalho, deixou lixo, um monte de lixo espalhado na calçada. Julgamos pessoas. Julgamos demais, esquecemos. Para julgarmos alguém, teremos que olhar no espelho. Então, teríamos que andar, literalmente, como um espelho, como de carro, constantemente. Mas não para olhar para trás, e sim para olhar para nós mesmos. Teríamos que ter pendurados aqui em cima dos ombros espelhos de todos os lados, para que cada vez que nós tivéssemos vontade de julgar alguém, nós pudéssemos olhar para dentro de nós. Você gosta de ser julgado? Não, eu não gosto. Tenho consciência que a gente incorre nesse erro com uma constância muito maior do que a gente possa imaginar. A gente julga impercebivelmente. Na medida em que você automaticamente está com a mente até tranquilinha aqui, sentadinho, na boa, de repente você escuta alguma coisa, você automaticamente você já julga. É o filho que passa todo arrumado, então você já acha que, poxa, afinal de contas, já julga que como que ele vai sair, afinal de contas, hoje é terça-feira. Você sequer jogou um espelhinho, um retrovisor, lá na sua juventude, que terça-feira era como se fosse domingo. Afinal de contas, a vida é uma festa. E para os jovens, ela é uma festa em constante movimento. Para pior e parecido, talvez até muito complicado fazer uma diferença entre os dois, é o achismo. Oxe, se todo mundo fosse pago cada vez que abre a boca e diz eu acho, o planeta, a grosso modo, estaria literalmente todos ricos. As pessoas passam o dia inteiro achando alguma coisa. Sobre a vida dos outros, então, de uma facilidade enorme de achar. Achamos coisas inexplicáveis que nem o dono da própria vida tem conhecimento. Julgamos as pessoas sem sequer usar as sandálias que eles usam para caminhar. Achamos coisas inusitadas. Achamos tesouros, achamos amantes, achamos um emprego maravilhoso que o cara não tem porque não quer. Achamos muito. A maior parte dos ativistas chamam isso de achismo. E é achismo mesmo. Eu achei esse termo extremamente muito bem colocado. Uma vez, um rapaz tomou uma certa decisão que não cabia a ele. Mas a arrogância, o ego, não permitiu que ele virasse para o lado e deixasse a decisão na mão de quem era de direito. E rodou por mais de 1h30, quase 2 horas, e chegou no mesmo lugar. O patrão do lado, muito tranquilo, muito sereno, perguntou-lhe:
Legal? Viemos para o mesmo lugar. Ele coçou a cabeça e saiu, eu achei. Não, porque eu achei. E o patrão, na mesma hora, perguntou-lhe pela sua carteira de trabalho. E qual era a função que estava registrada? Qual era a profissão? Qual era a ocupação? Ele, por um momento, titubeou. Mas, com a persistência do patrão, ele respondeu. Poxa, motorista. Tá bom. Então, eu não te pago para você achar nada. A sua profissão não é achador. Isso ficou um exemplo o resto da minha vida. Eu ri muito. O momento foi meio cômico, mas a situação e aquela ação rápida ali foi divertida, mas foi profundo, porque eu parei por alguns minutos e fiquei imaginando como as pessoas achavam o tempo inteiro. Eu acho que é uma das palavras preferenciais do ser humano. As pessoas acham coisas inusitadas. Sobre a vida alheia, então, e quando você resolve achar sobre si mesmo, eu acho que eu não sou capaz. Aí ferrou. Porque na grande realidade você estava pronto, estava montando seu currículo, estava com uma proposta à sua porta, mas você acha que vai ser muito cansativo, é longe demais, paga pouco. A gente acha muito e encontra muito pouco. E, afinal de contas, como dizia minha avó, quem procura acha. Se é para achar algo, que seja para encontrar. Só achar por achar é achismo. Conheça as pessoas, perde a oportunidade, a vida passa, o tempo passa, o relógio voa. Já viramos basicamente o ano e muita gente está achando até agora, sem sequer ter encontrado nada. É uma pena, porque capacidades fenomenais de pessoas inteligentíssimas se perdem no tempo e no espaço. As pessoas esquecem que, independente de qualquer coisa, e por mais complicado que seja, não cabe a gente achar nada sob circunstância nenhuma. E por mais que alguém me ouça e pense, porque ela não está na minha pele, isso é mimimi. Porque todo mundo acha que a sua vida é muito maior, muito mais grandiosa, muito mais cheia de problema. Você é a vítima do planeta. Aliás, você foi o cara eleito no século para passar por tudo que é de ruim, ou você é o único cara que tem direito a tudo de bom. Lembre-se de uma coisa. Vodun se limita na medida em que essa energia está imbuída no Vodunce. Quando ela está solta e livre no espaço, ela é tão quanto uma energia como criador. Ela é vertical, o mérito é consequência sua para com todo esse universo. Mas o mérito não entra bem em questão. Entra a soma de todas as suas ações, dos seus atos, das suas atitudes, do seu caráter para com o outro. Entra uma somatização, é uma matemática divina tão perfeita que quanto mais você melhorar como ser e quanto mais você soltar o que você sonha para com tudo que você acredita. Resumindo, nós temos nossos sonhos e o universo escuta. Não precisa que você os professe na voz mais alta do planeta ou com megafone, porque o sentimento vibra e tudo que vibra é energia. E a energia tem afinidade com a energia. Você é o espelho que reflete para todo esse cosmos tudo o que você deseja, ou necessita, ou precisa. Agora, não vá para casa, ou vá para o pagode, ou para qualquer outra coisa. E esquecer que você também é um semeador.
Se você não plantar, você não colhe. Se você, ainda o pouco que planta, é achismo na vida dos outros, sobre si próprio, é vitimismo, é, é, o, é o exemplo maior do mundo, a tábula do julgamento de todos. É o pobre coitado, é o cara que nada pode, que tudo não lhe cabe, porque ninguém sabe da sua vida, afinal de contas. Realmente as pessoas nem deveriam saber mesmo. E se realmente as pessoas não se interessam muito, você deveria dar graças a Deus. Pior do que as pessoas estivessem batendo a sua porta ou tomando conta da sua vida e te julgando. Sabe, eu tenho aprendido no decorrer da minha vida, não tão longa, mas também nem tão curta, que o ser humano é complexo. É fenomenalmente complexo. É um assunto que eu vou passar o resto da minha vida tentando desnudar. E sei que eu sempre vou esbarrar com a complexidade de mim mesma e dos meus iguais. Mas uma coisa é certa: se você se policiar no seu dia a dia, tiver consciência de todos aqueles personagens que passaram no seu caminho, ou passam, ou passarão, mas que vieram como grande coordenador de prova, sabe? Aquele cara que não permite que você colhe, dificulta tudo para você, mas que no final das contas te deu uma grande lição de vida. E por mais que você queira colocar esse ser humano, esse desafeto, como o seu maior inimigo do planeta, não o julgue porque você não sabe como ele te viu. Você não tem noção de como realmente você, que tipo de personagem você exerceu no caminho dele. Você sabe o que ele exerceu no seu caminho, mas e o que você exerceu no caminho dele? Será que você acredita que foi tão benéfico como você se avalia? Nós nos avaliamos muito bem. Eu vejo pessoas o tempo inteiro dizendo: não, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo a todo mundo, porque eu faço, porque acontece. Quando chega a minha vez... Pois é. Esse é o famoso sentimento de extrema expectativa. O cara te ajuda, mas ele já anotou no caderninho, igual um agiota, com juro e correção monetária, quanto você deve a ele. No momento em que você, por algum motivo, considerar que nada deve seguir o curso da sua vida, você pode ter certeza que na primeira oportunidade ele vai te cobrar. Que pena. Que pena para ele, porque gerou uma expectativa astronômica em cima de uma situação que ele deveria ajudar alguém sem olhar quem. Deveria ajudar sem nenhum propósito de ter de volta. Deveria ajudar como um filho faz pela mãe, pelo pai, pela família, pelos seus próprios filhos, por ele próprio, muito naturalmente. Porque uma coisa é certa: se tem uma coisa respeitada por todos os feras do mundo quântico, é a lei da atração. Nós espelhamos a exatidão daquilo que reside em nós. É o ódio? Você vai ter ódio. Eu garanto. Se você teve um príncipe encantado, você espelhou isso. Talvez você tenha sido uma Cinderela e não tenha nem tido consciência. Você tem um casamento malfadado, você não resolveu isso. Não reclame disso, porque o que nós temos no momento agora é exatamente a somatização dos nossos méritos, de tudo que nós plantamos, de tudo que nós desejamos, das nossas atitudes e do comprometimento de 100% responsável sobre todas as ações das nossas vidas. Sem colocar nenhum vilão, nós somos o único e exclusivo autor, diretor, roteirista das cenas da nossa vida. Você quer mudar esse personagem principal, que é você? Você vai deixar ele ser autor da sua história. Até porque não tem como. Agora, se você quer tomar as rédeas dessa grande obra-prima que está passando no teatro da sua vida, que é o reflexo da sua própria vida, lindamente contada. Ah, mas quando eu era criança... Bom, quando você era criança, você era
O verbo já diz, era, você não é mais. Pega essa situação, traz para você, olhe ela por outra ótica, com mais amadurecimento. Veja que você não poderia fazer nada e o que foi feito foram pelas pessoas à sua volta. Você era impotente e não tinha a mínima condições sequer de dar um palpite. Não adianta você traumatizar uma situação que você sequer podia fazer nada. Então, o que você pode fazer hoje por você mesmo? Resolva isso, antes que isso resolva a sua vida. Porque, em geral, tudo o que nos acontece reside, está preso a algum arquivinho. Sabe arquivo raiz, igual computador? Está lá na raiz do nosso passado. Às vezes um passado recente, mas está lá. Ah, meu filho fez uma escolha horrível. Mas será que na hora e antes de todas essas escolhas, você sentou o suficiente com ele, ou em algum momento você abandonou, sem perceber, talvez até impercebível, sem nenhuma malícia. E ele perdido, sem nenhum pilar para se segurar, ainda muito jovem, precisando de uma conversa, precisando de diálogo, e teve que tomar suas próprias decisões. Hoje você o condena? Por que você não senta com ele? Ah, porque você é pai e mãe não vai a filho? No tempo da minha avó se dizia isso. E, honestamente, eu vi todos os pais e as mães da época serem enganados. Eles eram os últimos amigos da vida de um filho. Eu enganei minha mãe. Você enganou a sua? Eu enganei a minha. Por anos. Mais tarde, se tornou a minha melhor amiga. Sempre foi, mas eu não enxergava assim. Havia uma distância e um muro muito grande. Não havia intimidade, não havia cumplicidade. Estabeleceu-se um muro de distância por ser mãe e filha. Bom, eu fazia do meu pai o meu maior cúmplice, meu confidente, e deixava de fazer da minha própria mãe. Resolvemos isso, de boa, tudo bem. Mas aos pais eu fico a dica, não faça isso. Gere uma intimidade com seus filhos baseada, alicerçado na verdade. Porque eu escutei uma frase muito inteligente essa semana, não sei se eu vou repeti-la, com exímia precisão, mas mais ou menos assim. A pessoa muito magoada e a outra que foi a razão da mágoa. No que a outra foi pedir perdão, porque ela não tinha como ter feito de outra forma, ele, para se defender, disse... Ela, para se pedir perdão, ela disse: no meu mundo as coisas são muito complexas. É uma profissão muito difícil. E ele respondeu: mas no meu mundo as coisas são diferentes. Tradução: os nossos mundos não são iguais, mas vivemos dentro da mesma realidade. Com visões diferentes, por isso que as realidades ficam tão alternativas, tão diferenciadas, tão divergentes, e talvez pareça às vezes, a grosso modo, que parece que cada qual está numa estaçãozinha de rádio, e alguns na mesma e outros com insignificante diferença, e outros com diferenças bruscas. Eu costumo dizer que dentro de cada um de nós existe uma estação de rádio. E quando bem sintonizada, você tem seus sonhos, almeja, sabe? Por mais que eles possam parecer absurdos no momento, porque existe o impossível e o improvável. Não existe o impossível na vida, existe o improvável. Impossível não. Quando você pega um volante e faz o seu joguinho, bom, ninguém ganha com 4 volantes. Você vai ganhar com um só. Se você tem um sonho e acredita que possa ganhar, jogue. Se você sabe que na sua profissão ou que você precisa buscar uma ocupação, uma renda que não é exatamente aquela profissão sua, busque, porque vergonhoso não é. Vergonhoso é você ficar mal resolvido consigo mesmo. Seu filho tomou uma decisão errada, sente, acompanhe. Abandonar não é opção. Eu costumo dizer para meus filhos que desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário.
Ela não é uma opção em nenhuma circunstância. Simplesmente ela não é opção. Hoje fazem 8 anos que eu perdi meu marido. Eu costumo dizer perdi. Eu estou trabalhando a mim mesmo a trabalhar a ideia que eu não perdi nada. Eu ganhei muito. Ganhei a história do amor à primeira vista, do cavaleiro mágico, do príncipe encantado, do cavaleiro branco. Aquele sonho das meninas, quando eu era muito jovem, muito mais jovem do que eu era quando eu conheci, e que honestamente eu não imaginei que fosse acontecer na minha vida. Eu não sei como ele imaginava para ele, mas com certeza para mim, eu não imaginava que acontecesse. E aconteceu. Estou colocando esse vídeo no ar hoje em homenagem às memórias da minha vida, porque, dentre todas elas, ele ocupou um espaço fenomenal. Ou seja, toda a minha vida adulta e caminhamos juntos até o momento que ele resolveu deixar esse plano físico e partir para uma outra realidade. E do fundo do coração, eu acredito, e acredito que a maior parte de pessoas do culto de afro, acredite que são realidades alternativas. Quem sabe um dia, esse grande Criador nos autorize a compartilhar essas realidades. Quem sabe? Bom, se eu não estiver nessa vida terrena para usufruir disso, eu espero que em algum momento todas as energias que fluíram pelos nossos caminhos, na minha vida, por exemplo, nós todos possamos, de alguma forma, nos espelhar de novo. Porque existe uma coisa deliciosa, até para os desafetos que atravessaram nossos caminhos, atravessam frequentemente, é que todos colaboram incrivelmente para o desenrolar da nossa vida, para o contar da nossa história. E quando esses personagens são os mocinhos, aí a história fica uma delícia. Em homenagem àqueles que lidam com as suas histórias muito bem, fica o meu vídeo hoje. Não julgue, não avalie, não condene. E se um dia o fez, perdoe-se. Eu espero que todos os personagens passados na sua vida perdoem você também. Em que algum momento eles percebam que o ódio não leva ninguém a nada. E que a melhor vingança do mundo é o perdão. E o melhor sentimento do mundo é o amor. Vem com a gente. Fodum, século XXI.